E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. O texto de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. E nós faremos a leitura a partir do verso 28 até o verso 45, parte A do verso. Lucas 9, depois de lido o texto, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. O texto diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Que palavras? Do que Jesus está falando? O que ele está se referindo? Para entendermos esta passagem, precisamos entender o que aconteceu 8 dias antes. E 8 dias antes, Jesus estava lá no extremo norte de Israel, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos e pergunta assim: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Ninguém acertou. O povo não sabia nada sobre Jesus. Então Jesus se dirige a eles e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder e falante, e não suportava que ninguém falasse na sua frente, responde pelo grupo e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem iluminado, você tem um refinado discernimento espiritual. Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus respondeu assim: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus.
Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais espiritual ou inteligente que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18. Um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Porque a grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo desses 20 séculos de cristianismo, 3 interpretações surgiram. A primeira delas, subscrita por mais de 800 milhões de pessoas no mundo, entendem que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no mundo: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra fundamental da igreja. Onde esta declaração é feita, aí está o fundamento da igreja. A terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós aqui nesta noite, se não pela maioria de nós, é que o próprio Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro deriva de pedra e não pedra de Pedro. Pedro é Petros, e Petros é um fragmento de pedra, um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Pedra é Petra, e Petra é rocha, inabalável. Metáfora só usada para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo nos ajuda a entender também, porque tanto em português, como em grego, como em inglês, existe uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão e eu digo esta Bíblia, mas se eu ponho a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és fragmento de pedra, Petros, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está fazendo 4 afirmações. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. Segundo, ele é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Na verdade, Paulo entendeu isso quando escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem martírio que possa deter os passos da igreja. Ela é invencível, porque aquele que a salvou é quem a protege. Diz a Bíblia que quando Jesus termina de explicar isso, ele passa para uma nova fase do seu ensino, lá em Mateus 16, e ele fala para os discípulos o que nunca falara outrora, e fala pela primeira vez, que uma vez que ele sabe quem ele é, eles precisam entender que Jesus vai subir para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro escuta isso,
Ele que acabara de falar para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e diz: vem cá, Jesus, e passa a repreender Jesus. Tem compaixão de ti, de modo algum isso pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos e doentios, pensa melhor, pensa em vida, não pensa em morte. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Preste atenção aqui. Se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus disse. Primeiro, Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Ele não está falando isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Quarto, Jesus está mandando Satanás arredar. Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é meu apóstolo. Em Pedro eu vou continuar investindo. Porque se não entendermos isso, a gente vai dizer: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. E tanto é prova que Jesus não abriu mão de Pedro, que 8 dias depois, Jesus sobe para um alto monte. A quem ele leva? Pedro, Tiago e João. E agora então começa a nossa exposição, e eu quero aqui hoje, à luz do texto, trazer 3 grupos, ou 3 tipos de espiritualidade. O primeiro grupo é formado de Pedro, Tiago e João. Eles sobem para o monte, e Jesus ora, e eles dormem. O que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. E nesse monte eles veem milagres, mas eles não têm discernimento. Então eu vou categorizar o primeiro grupo de espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. O segundo grupo é o que ficou lá no pé do monte, no sopé do monte, os 9 discípulos, que estão rodeados de uma multidão, e um pai desesperado com um filho endemoniado, que procura os discípulos por ajuda e eles não puderam. E Marcos nos informa, texto paralelo deste, que os discípulos estavam discutindo com os escribas, os inimigos da obra, discutindo a obra em vez de fazer a obra. E eu vou categorizar o segundo grupo com a espiritualidade do vale, discussão sem poder. E finalmente nós vamos olhar a espiritualidade de Jesus, que pode ser resumida em 3 palavras: oração, obediência e poder. Então veremos o primeiro grupo, a espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Se você perceber, quando eles sobem para esse monte, Jesus está orando, Jesus é transfigurado, Moisés e Elias aparecem em glória, representando a lei, representando os profetas, conversando com Jesus. E que pauta aquela reunião, que agenda eles tiveram com Jesus? Versículo 31, conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí é a palavra êxodos, de onde vem essa palavra portuguesa, êxodo. Eles estão conversando com Jesus sobre a cruz, e a cruz foi o local onde nós fomos libertos. Lá na cruz aconteceu o nosso êxodo. Mas diz a Bíblia que nesse monte acontecem 4 milagres. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina: este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Pisando no terreno sobrenatural, vendo coisas sobrenaturais, mas sem discernimento espiritual. Nós vivemos uma geração, irmãos, que está correndo sôfrega atrás de milagres. Gente que faz até propaganda de milagre que nunca aconteceu. E nós cremos em milagres, e nós oramos por milagres,
E nós esperamos milagres, mas milagre não é o Evangelho. O milagre pode ser evidência do poder do Evangelho, mas não um substituto do Evangelho. Porque esses homens estão vendo milagres, mas eles não têm discernimento. E do que eles não têm discernimento? Primeiro, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro disse assim para Jesus: mestre, bom estarmos aqui. Pedro achava que ele era o líder e ele estava no controle da situação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. E diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Na história você vai encontrar homens com título: Alexandre o Grande, Herodes o Grande, Napoleão o Grande. Você não vai encontrar Jesus o Grande. Ele não é um entre tantos, ele é único, ele é exclusivo, ele é absoluto, ele é Deus. Ele não pode ser comparado com ninguém. Vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão de Jesus. Confira comigo o verso 31. Está escrito que a pauta da reunião de Moisés e Elias, dos profetas, da lei dos profetas com Jesus, foi sobre a sua morte, sobre a sua partida. Pois bem, quando Jesus desce desse monte e cura o menino endemoniado, está escrito no versículo 43, que todos ficaram maravilhados do quanto Deus fazia por intermédio dele. E como todos se maravilhassem, todos quantos? Todos quem? A multidão e os discípulos. Jesus então se dirige aos discípulos dizendo assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que está acontecendo aqui? Parece que não tem muita conexão com o que Jesus está falando. O que Jesus detecta aqui é o seguinte: o mesmo que aconteceu lá em João 6. Vocês se lembram que quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão queria arrebatar Jesus para fazê-lo rei, um Messias político, apenas um operador de milagres? Jesus, percebendo isso, despede os discípulos antes de despedir a multidão, porque Jesus não queria que os discípulos entrassem nessa canoa furada, nessa pauta equivocada, de achar que Jesus desceu do céu apenas para curar os enfermos, alimentar os famintos, fazer milagres e prodígios aqui. Jesus está percebendo a mesma tendência dessa multidão. E ele está percebendo que os discípulos estão embarcando outra vez nessa mesma tendência. Então Jesus se dirige aos discípulos e diz o seguinte: olha, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu vou afastar-me do caminho da cruz. Não pensem vocês que eu desci do céu apenas para curar enfermos, apenas para purificar leprosos, apenas para multiplicar pães e peixes. Eu vim do céu para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que vocês vão ter o êxodo de vocês, é lá na cruz que eu vou quebrar as algemas de vocês, é lá na cruz que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Mas o verso 45 diz que eles não entenderam isto. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, vendo milagres, mas não discernindo o que Jesus veio fazer. Mas em terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas não discernem a centralidade da missão deles. Quando Pedro disse assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas? O que ele está querendo dizer? O mestre, aqui nesse alto está bom demais, aqui tem glória, aqui tem luz, aqui tem Shekinah, aqui tem brilho, aqui tem o céu descendo para a terra, aqui tem voz de Deus, aqui está bom demais. Não vão descer não, lá tem gente gemendo, lá tem gente sangrando, lá tem gente endemoniada, lá tem gente doente, vão ficar aqui mesmo, aqui está melhor, não vão descer não. Entendamos uma coisa: o monte existe para você recarregar as baterias.
mas é lá no vale que você vai exercer seu ministério. É lá no seu trabalho, é lá na sua vizinhança, é lá na sua parentela, é lá nos seus negócios, é lá na sua empresa, é lá no seu comércio, é lá na sua indústria, é lá na sua atividade diária, é lá onde as pessoas estão sofrendo, chorando, sangrando, é lá que você vai exercer seu ministério. Aqui você recebe capacitação de poder, mas é lá que o ministério vai ser exercido. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, o que ele veio fazer e o que nós devemos fazer. Vamos ao segundo grupo. Os 9 ficaram no sopé do ônibus, lá no sopé do monte. E diz a Bíblia que surge uma multidão, porque tem um pai desesperado, com um filho único, endemoniado. E eu imagino, pastor Fred, que quando aquele pai soube que os discípulos de Jesus estavam presentes, ele correu para lá, com muita esperança, com muita expectativa, pensando, vai ser a solução da minha vida, vai trazer resposta para o meu lar, vai trazer libertação para o meu filho. E ele vai cheio de expectativa, e ele pede ajuda, e diz a Bíblia que os discípulos não puderam. Agora, confira comigo só capítulo 9, versículo 1, olha aí, está escrito assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Quantos demônios? Sobre todos os demônios. E para efetuarem curas. E esses discípulos agora não puderam. E por que não puderam? Eles estão no sopé do monte, mas eles não oram. Eles estão no sopé do monte, mas eles não jejuam. Eles estão no sopé do monte, mas eles não creem. Eles estão no sopé do monte, mas eles estão, conforme Marcos 9, discutindo com os escribas, os inimigos da obra. Preste bem atenção aqui. Há espaço na agenda da igreja para apologética. Apologética é aquela doutrina que nós estudamos de defesa da fé cristã. Você precisa dar razão da fé que você tem em Cristo. Isso é apologética. Agora, preste atenção noutra coisa. Há um grande perigo de você perder o foco. Irmãos amados, se você olhar a igreja brasileira e olhar a igreja mundo afora, ela gasta mais tempo discutindo a obra do que fazendo a obra. Nós nos reunimos para discutir a obra. Nós fazemos congressos e conferências para discutir a obra. Nós viajamos centenas de quilômetros, nós atravessamos o Atlântico para ir numa conferência para discutir a obra. E às vezes nós estamos perdendo o foco. Neemias, certa feita, foi chamado para sentar à mesa com os inimigos da obra. Disse, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para conversar, eu não vim aqui para discutir a obra, eu vim aqui para fazer a obra. Agora, enquanto a igreja discute a obra, o diabo age, e age com crueldade, porque ele está tomando conta de um menino, filho único. Meus amados irmãos, preste bem atenção nisso, porque além de crueldade, esse espírito maligno que é chamado de espírito mudo, de espírito surdo, de espírito imundo, e Jesus chamou de casta. Pega esse menino, joga no fogo, joga na água, joga na terra, ele rilha os dentes, ele espuma, e dificilmente o demônio deixa antes de machucá-lo todo. Eu não tenho dúvidas de que há um grande investimento das forças ocultas das trevas e das forças humanas para destruir as crianças e a juventude da nossa geração. Você tem dúvida disso? Recentemente, numa escola aqui no Brasil, o diretor descobriu um livro que estava sendo distribuído como um livro oficial da pedagogia do Ministério da Educação. E ele ficou assustado com a história do livro. E a história do livro trazia a proposta de um pai propondo casar com a filha. Casar com a filha. E prometendo à filha que, casando-se com ela, eles escravizariam a mãe. Como a menina rejeitou a proposta, o pai passa a perseguir a menina, a filha.
Porque a filha rejeitou o pai entrega a filha para casar com outro homem, e a filha comete suicídio diante desse abuso. E eu pergunto a vocês, que propósito tem um livro desse? Qual a finalidade? Que pedagogia é essa? Que lição quer passar? Qual a intenção? A não ser destruir a estrutura familiar, a não ser confundir a mente das crianças, a não ser trazer transtorno para a família, para a sociedade. Eu estava pregando num outro país, eu não vou mencionar o nome do país, e não muito tempo, uma mãe me procura aflita e disse: pastor, hoje o meu filho foi à escola pela primeira vez, 5 anos o menino, e no primeiro dia de aula, o professor pegou o menino e disse assim: você é quem vai decidir se você quer continuar sendo menino ou se você vai querer ser menina. Primeiro dia de aula, um garoto de 5 anos. E eu pergunto a vocês, com que propósito? Qual a intenção? A não ser confundir a mente, perverter a mente, destruir aquela criança tão precocemente. Podem ter certeza, muito da indústria cinematográfica, televisiva, dos programas que são feitos para o mundo infantil, não são compatíveis com a vida infantil. Há um empenho deliberado para se destruir os nossos filhos. Porque se você destrói as crianças hoje, você destrói as gerações amanhã. Quando esse pai chega para Jesus e diz: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, e eles não puderam. Jesus reage a esta fala com um suspiro de angústia e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Nada machuca mais o nosso glorioso Redentor do que um crente fraco, apático, seco, árido, sem poder. Porque se nós estamos sem poder, não é porque não tem poder, porque toda a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. Então Jesus faz uma pergunta para aquele pai: desde quando esse rapaz está assim? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. E a palavra infância no grego lá é a palavra brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina a primeira infância. Agora pense comigo, irmãos, o sofrimento desse pai e da mãe que está oculta no texto. Imagine uma criança, um bebê esquisito. Imagine comigo um menino que está brincando com os coleguinhas, de repente ele sai correndo desesperado e cai no fogo. Alguém tem que pular lá, tirar, senão ele se queima todo. Ele está brincando com os coleguinhas, corre e pula na água, e alguém precisa pular lá para que ele não morra afogado. Ou ele está brincando, o demônio joga no chão e ele machuca-se todo. Não tenha dúvida, meus irmãos, que há um ataque furioso contra as crianças. Eu estava começando, pastor Fred, meu ministério em Vitória. Converte-se uma mulher de classe média alta na cidade. Ela tinha uma filhinha de 4 anos. Eu a batizei, eu a discipulei. E um dia essa mulher está caminhando pelas ruas de Vitória com a criança no colo. É uma menina grandinha, 4 anos. E a mãe cantarolava uma música, um hino, um cântico espiritual. E de repente, enquanto a mãe canta e a menina no braço, no colo, a menina desfigura o rosto e começa a falar blasfêmias, impropérios contra o nome de Jesus. A mãe tomou um susto, pensou que fosse um surto psicótico. Dali mesmo levou a menina para o psiquiatra. Ele fez todos os exames, não identificaram nada. Ela foi em outros médicos, fizeram vários exames, não identificaram nada. Aquela mãe me liga desesperada, diz: pastor, eu preciso de ajuda. E eu disse para ela: traz a sua filha aqui no gabinete pastoral.
E ela sentou-se do lado da mesa, eu estou sentado do lado de cá, e eu conversando com a mãe, a criança no colo da mãe, e eu, enquanto conversava com a mãe, a menina me olhava por baixo, num olhar denso, pesado. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa menina pulou do colo da mãe, e começou a serpentear no chão do escritório, como uma serpente, falando blasfêmias horríveis. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor libertou aquela criança. E eu perguntei: mãe, me conta um pouco da história dessa criança. Ela me disse: pastor, meu marido era um homem fortemente envolvido com o ocultismo. E quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança aos espíritos, que nós entendemos aos demônios. Há muitas crianças hoje que estão oprimidas. Há muitas famílias hoje que estão machucadas e feridas por esse ataque. E o que é mais triste é que tantas vezes estamos sem poder para socorrer essas pessoas. Muitas vezes, irmãos, a igreja está reunindo domingo após domingo, semana após semana, para discutir a obra, em vez de fazer a obra. Depois os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: por que nós não conseguimos expelir o demônio? Por quê? E Jesus respondeu: esta casta só sai com oração e jejum. A batalha espiritual mais renhida do que outra. Há níveis de intensidade na batalha espiritual. O fato de você ter tido vitórias ontem não significa que você vai ter vitórias hoje. Você hoje precisa de uma porção dobrada do Espírito Santo, você precisa de um revestimento do poder do Espírito Santo, você precisa de uma vida mais intensa de oração, você precisa passar pela experiência do jejum, você precisa crer que Deus é poderoso para fazer, porque é nesse contexto que Jesus diz assim: se você mandar essa montanha sair daqui e transportar para lá, se você tiver fé pequena como um grão de mostarda, a montanha vai sair daqui e vai para lá. Jesus não está falando nada de literalmente, não. Você nunca viu uma montanha sair de um lugar para o outro. O que ele está dizendo é que montanha é algo inamovível, e aquilo que é inamovível, quando você crê, Deus transporta a montanha, Deus resolve problemas, Deus soluciona aquilo que você não tem poder para fazer, Deus liberta os cativos, Deus cura os enfermos, Deus quebra o jugo dos escravizados, Deus liberta aqueles que são seus, pelo poder da fé. Mas agora, irmãos, eu quero encerrar falando sobre a espiritualidade de Jesus. Tem 3 coisas a destacar. Primeiro, oração. Ele subiu o monte para quê? Para orar. O que ele fez? Ele orou. E porque ele orou, seu rosto resplandeceu. Porque ele orou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Se nós orarmos, a Shekinah de Deus desce sobre nós. Se nós orarmos, os céus descem à terra. Se nós orarmos, o poder de Deus é manifestado. E eu não estou dizendo que a oração tem poder. Isso não é verdade. A oração não tem poder. Poder tem o Deus que responde a oração. Quem é poderoso não é a oração, é Deus. Deus é poderoso. E quando você ora, Deus manifesta o seu poder. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, a mão do Deus onipotente é acionada para agir em seu favor. A segunda coisa que nós entendemos no texto é obediência. Porque a pergunta é: sobre que assunto Moisés e Elias conversaram com Jesus? Sobre a partida, e a palavra sobre a morte. É a mesma palavra que Pedro vai usar lá na segunda carta, capítulo 1, versículos 14 e 15. Partida ali para ele é morte. A pergunta é: quando Jesus desce desse monte, que grau de compromisso ele tem com essa agenda de obedecer e ir para a cruz? Há 3 evidências no texto. A primeira delas está no versículo 44, quando os discípulos estão embarcando novamente nessa admiração da multidão, de Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo prodígios, e eles querendo o Messias apenas para aqui, para o agora, para os problemas do aqui e do agora. Então Jesus se volta para os discípulos e diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai para a cruz,
O Filho do Homem não vai mudar essa agenda. O Filho do Homem desceu do céu para cumprir essa agenda estabelecida na eternidade. Eu vim é para morrer e morrer pelos pecados de vocês, para que vocês tenham a vida eterna. A segunda evidência do texto está aí no versículo 51. Olha comigo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu gosto disso. Ele não mostrou covardia, medo, insegurança, não. Intrépida resolução de ir para Jerusalém. As pessoas podiam ver isso no rosto dele, no semblante dele. Ele foi para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele foi para morrer pelos seus pecados em seu lugar, como um rei caminha para a sua coroação. Ele vai fortemente, corajosamente. Versículo 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, decisivamente para obedecer, e obedecer passando pelo caminho da cruz. Cristianismo é obediência, mas em último lugar, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Amados, a frase do texto é: eles, os discípulos, não puderam. Eles não puderam. E Marcos informa-nos, e só Marcos diz isso, que quando o menino chega, o demônio atira no chão, e Jesus dá uma ordem ao espírito mudo, surdo, imundo, à casta de demônios: sai desse menino, e nunca mais voltes a ele. É curioso que, quando você lê sua Bíblia, uma pessoa pode ser liberta de uma possessão demoníaca, e se ela não se arrepende e não crê em Jesus, os demônios podem voltar, e o segundo estado ser pior que o primeiro. Só que a ordem de Jesus é categórica: sai e nunca mais voltes. Sabe por quê? É porque Jesus tem poder. Ele tem todo o poder. Quando ele dá uma ordem, o sol para. Quando ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Quando ele dá uma ordem, o mar se acalma. Quando ele dá uma ordem, o vento cessa. Quando ele dá uma ordem, os anjos saem para atender sua ordem. Quando ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder. A igreja precisa de poder, porque não há cristianismo sem poder. E poder não se aprende na academia, poder não se aprende nos bancos, poder não se aprende nem mesmo lendo os melhores livros da história. Poder se recebe de joelhos, poder se recebe em oração. É por isso que Jesus diz: essa casta não sai senão com oração e jejum. E eu quero terminar trazendo a vocês uma experiência que eu tive há alguns anos. Eu fui convidado para pregar na formatura do Seminário Presbiteriano de Recife. E depois do culto, um dos formandos veio a mim para me contar a sua experiência, com lágrimas nos olhos. Naquele ano, ele era o 4º ano, o último ano do seminário. Ele recebeu um convite de uma das maiores igrejas nossas, de uma das mais belas capitais, para ser o conferencista de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Isso não é comum no nosso meio, um seminarista ser o pregador oficial de uma grande conferência, de uma grande igreja. Até costumo brincar que todo seminarista do 4º ano está se formando, tem uma leve sensação de que é um forte concorrente com Charles Haddon Spurgeon. Então, ele empacotou seus melhores sermões, botou o seu melhor terno na mala e partiu para aquela cidade, e foi hospedar-se logo na casa do pastor. Sexta-feira à tardezinha, antes de se prepararem para ir para a igreja, um fato aconteceu. Uma mulher desesperada bate à porta da casa do pastor: pastor, precisamos de ajuda. O que foi? A nossa vizinha está endemoniada, está quebrando tudo dentro de casa, ninguém tem coragem de enfrentar a situação, tem uma multidão ao redor da casa, está todo mundo com medo.
o pastor calmamente disse: minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer as pernas e começou a gaguejar. Eu só vim dizer para o senhor que eu estou indo embora. Não, o pastor não deixou ele embora não, pegou ele pela mão, saiu andando no meio da rua. De longe escutaram os gritos cavernosos daquela mulher. Quando chegaram em frente à casa, uma multidão presente. O pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. E o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. O seminarista entrou com muito medo. A mulher estava com seus cabelos desalinhados, com seu rosto desfigurado. E quando ele tentou formular a primeira frase, ela lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. Um homem de quase 2 metros de altura. E ele ficou no chão mais de 1 hora, prostrado, nocauteado. E a mulher endemoniada ao redor dele, bufando como uma fera selvagem. Ele disse para mim: pastor Hernandes, a minha vida passou como um filme na minha cabeça. Eu percebi quão árido eu estava, quão seco eu estava, quão despreparado eu estava. Mas depois de mais de 1 hora no chão, ele começa a orar silenciosamente, como Sansão agarrado naquelas colunas. Diz: meu Deus, eu ainda sou teu servo, Senhor, restaura minhas forças, restaura minha autoridade, não me deixe envergonhado, meu Deus. E quando ele está orando silenciosamente assim, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele deu ordem àqueles demônios para saírem daquela mulher. E aquela mulher ficou livre, literalmente livre. E esse homem, abraçado comigo em lágrimas, me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. E me disse: pastor Hernandes, eu entendi naquele dia que não basta ser crente, não basta ser líder, não basta ser seminarista, diácono, presbítero, pastor, missionário, bispo, teólogo. É preciso ter o poder do Espírito Santo. É preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja. E hoje você e eu precisamos desse poder. Que nós evitemos a espiritualidade do êxtase sem entendimento. Que nós evitemos a espiritualidade da discussão sem poder. Que nós olhemos para Jesus e aprendamos com Ele orar, obedecer e exercitar o poder que vem do alto, para que os cativos sejam libertos, para que os enfermos sejam curados, para que a obra de Deus alargue as suas fronteiras. Que Deus nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero tratar com você exatamente sobre esse rio de Deus. Eu quero tratar com você nesta tarde sobre avivamento espiritual. E vou ler o texto de Isaías 44, versos 3 a 5. Eu estou convencido de que em tempos de avivamento, Deus levanta jovens para a obra missionária. E o Brasil é um grande celeiro missionário para o mundo. E hoje Deus há de levantar aqui dezenas, quem sabe centenas de jovens para esta grande obra. Isaías 44, 3 a 5 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor.
o outro tomará o nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos em Salvador, e falava naquela ocasião sobre avivamento. Após o culto, uma repórter da cidade veio fazer minha entrevista, e ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro que eu creio no que eu prego. Ela, um tanto quanto incrédula, perguntou: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento para a igreja e impactar uma igreja, uma cidade, uma nação inteira? Eu disse: eu creio nisso. Ela disse: você pode me dar alguma evidência disso? E eu respondi: posso. E eu citei para ela o que estava acontecendo na Inglaterra no século XVIII. Como resultado do iluminismo, na Inglaterra, naquele tempo, as igrejas estavam vazias, a cidade estava tomada pela devassidão, a embriaguez, a jogatina, a prostituição. Em Londres, de cada 6 casas era um prostíbulo. A igreja parecia um vale de ossos secos. Ninguém acreditava naquele tempo que a igreja pudesse ressurgir-se das cinzas e experimentar um avivamento. Mas quando tudo parecia perdido, Deus levantou um grupo de estudantes como vocês, na Universidade de Oxford, e eles começaram a orar por avivamento, e eles começaram a chorar diante de Deus pelos seus pecados, e eles começaram a clamar aos céus por um tempo de restauração. E foi numa reunião de oração, às 3 horas da madrugada, do dia 31 de dezembro de 1739, que naquela reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo caiu sobre eles com grande poder, e aqueles jovens se levantaram no poder do Espírito Santo para pregar. Entre eles estava John Wesley, entre eles estava George Whitefield. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Os templos não couberam as multidões que chegavam, e eles tiveram que ir para as ruas, para as praças, e nas praças as pessoas disputavam um local para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas salvas, centenas de jovens se levantando para fazer a obra missionária. E eu quero dizer para vocês nesta tarde que Deus pode fazer o mesmo aqui nesse ginásio, Deus pode fazer o mesmo aqui em São Paulo, Deus pode fazer o mesmo aqui no Brasil. O texto que acabamos de ler fala sobre avivamento, e eu quero destacar 4 verdades nesta tarde. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado ansiosamente pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vejamos a primeira lição. O avivamento é uma promessa de Deus. Isso está ancorado no verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Se vocês perceberam aí, esta promessa é dupla. Primeiro, é uma promessa segura. Quem está prometendo aí eu derramarei, não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa, não é uma instituição para-eclesiástica. Quem está prometendo aí é o Todo-Poderoso Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre o que promete. Quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu quero dizer a vocês que ninguém detém uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nem perseguição, nem pobreza, nem calamidades,
Quando a igreja está revestida com o poder do Espírito Santo, ela é vitoriosa, ela é vencedora, ela confronta as trevas, ela despovoa o inferno, ela manifesta a glória de Deus na terra. Lá no passado, o Sinédrio tentou intimidar, açoitar e prender os apóstolos, mas quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Mais tarde, os imperadores romanos queimaram os crentes vivos, crucificaram os crentes, jogaram os crentes nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem, mas quanto mais sangue é derramado, mais a igreja crescia. A igreja de Deus não pode ser parada, a igreja de Deus não pode ser detida, a igreja de Deus cheia do Espírito Santo vai avançar. Mas em segundo lugar, esta promessa não é só segura, essa promessa é abundante, porque notem vocês a expressão, porque derramarei, e fala de torrentes. Ambas as palavras derramar e torrentes tratam de coisas grandes, abundantes, caudalosas. Deus não tem o seu espírito por medida, Ele tem mais para nós, Ele tem muito mais para nós, Ele tem infinitamente mais para nós. Permita-me dizer isso a você: um dos grandes problemas que nós temos é imaginar que tudo quanto Deus tem e quer fazer na nossa vida é o que nós conhecemos e já experimentamos. Então notem isso. Para mim, a mais ousada oração da Bíblia está em Efésios 3,19. Paulo ora lá para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Agora pergunte: quem é Deus? Para apenas recordar com vocês os atributos que só Deus os tem, eu diria para você então que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas você então pergunta: então qual é o tamanho daquilo que Ele criou? Nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, ou peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo, pois Deus é maior que o universo. Mas o que os cientistas já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro desse universo onde Jesus, onde Deus não pode ser. Isso aqui é meu, eu criei isso aqui e eu estou aqui. Agora notem, Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, desse Deus que nem os céus dos céus pode conter. E se você pensa que Paulo estava delirando, ele diz no verso seguinte assim, Efésios 3,20: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. O Senhor Deus tem mais para você, Ele tem a plenitude do Espírito Santo para você, Ele tem um derramamento do Espírito sobre a sua igreja. Permita-me ilustrar isso de uma maneira diferente. Havia uma família muito pobre nos Estados Unidos no século XIX. Essa família tinha 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo, quando o chefe da família morreu, deixando a viúva, pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. O 5º filho um dia disse para a mãe assim: mamãe, eu vou sair da roça, do interior, vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts.
Um dia o seu professor de escola bíblica dominical foi lá onde ele trabalhava, numa sapataria, e o levou a Cristo. Esse adolescente um dia está entrando numa igreja, escuta o pregador dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele diz: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele já era um pregador conhecido na América. Ele estava pregando em Chicago, no estado de Illinois, quando duas senhoras idosas abordaram-no na porta da igreja e disseram: nós estamos orando pelo senhor. Ele perguntou: mas por quê? Para que o Espírito Santo o revista com poder. Um dia ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou numa casa, fechou a porta, caiu de joelhos, e disse: parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. A alegria foi tal e tamanha, que ele disse: ainda que me dessem todo o ouro do mundo, em troca dessa experiência, eu rejeitaria. Quando esse homem se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. Esse homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista do século XIX, que a partir daquele dia levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Deus pode fazer o mesmo aqui nesta tarde. Deus tem para nós torrentes do seu Espírito. Essa promessa é segura, essa promessa é abundante. Mas há uma segunda verdade no texto que eu quero destacar. O avivamento não é só promessa de Deus. O avivamento é também necessidade da igreja. Volte os olhos comigo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o hálito, como o vento, como o óleo, como o fogo, como a pomba, como a água. A grande pergunta aqui é: por que o Espírito Santo nesse texto é simbolizado pela água? Certamente para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter o melhor solo, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores adubos, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos modernos, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter músicos de excelência, você pode ter toda a tecnologia contemporânea. Se não tiver a obra do Espírito Santo, não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia, toda a nossa sofisticação, e nós não produziríamos sequer uma pessoa convertida. Eu preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz o seguinte: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano, do que eu acreditar que uma única alma possa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não há vida na igreja sem o Espírito Santo de Deus. Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele quem nos transforma, Ele quem nos santifica, Ele quem nos dá poder. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar. Eu não sei se você já fez a pergunta que o Dr. Leonard Ravenhill coloca num de seus livros: por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda? Nós temos orado por isso, nós temos desejado isso, nós temos feito encontros como este para clamar aos céus por avivamento, por despertamento missionário. Por que as chuvas retardam em vir? Por que Deus já derramou das suas torrentes noutros lugares, noutras épocas? Porque às vezes nós só escutamos os trovões rebombando, mas as chuvas não descem. Só existe uma explicação: entre as chuvas de Deus e a terra seca há um obstáculo, e esse obstáculo chama-se pecado. Enquanto Baal não foi removido, Elias não subiu para o cume do Carmelo pedindo as torrentes de Deus. O que impede o avivamento é o pecado.
E o pecado só vai ser encarado, e o pecado só vai ser vencido quando o Espírito Santo que opera em nós nos convencer dele. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes você já viu alguém se quebrantando e chorando por causa dos seus pecados? Quando o Espírito Santo vem, ele quebra o nosso coração. Quando o Espírito Santo vem, ele tira a venda dos nossos olhos. Quando o Espírito Santo vem, ele tira o tampão dos nossos ouvidos. Quando o Espírito Santo vem, a palavra é uma espada que penetra na nossa vida. Quando o Espírito Santo vem, ele nos põe, como já ouvimos aqui hoje, com o rosto no chão, dizendo, ai de mim, Senhor. Nós precisamos de um avivamento que gere convicção de pecado, choro pelo pecado, arrependimento profundo e sincero do pecado. Só assim as torrentes descerão, só assim a chuva restauradora do Espírito Santo cairá sobre a sua igreja. Mas uma terceira verdade que eu quero compartilhar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Volte os olhos comigo ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a atenção para duas palavras aqui: terra seca e sedento. Eu tenho pregado já há 15 anos na abertura da maior conferência evangélica do Brasil, chamada Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba. Sempre pregando na abertura. E é o período do carnaval que isso acontece. Muitas vezes eu já cheguei lá e vi a terra nua, rachada, o gado morrendo de fome e de sede, a terra bramando por chuva. Sabe quando nós vamos experimentar um avivamento? É quando o nosso coração estiver como a terra seca. É quando nós estivermos sedentos. Você sabe que sede é diferente de fome. Quando você está com fome, seu estômago dói. Mas se você não se alimenta, a dor vai embora e você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana ou até mais. Mas não é assim com a sede. A sede tortura você. A sede seca você, a sede estiola você, a sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Não sede das bênçãos de Deus, não sede de prosperidade, não sede de sucesso, não sede de coisas materiais, mas sede de Deus, da presença de Deus. Quando nós ansiarmos Deus mais do que as dádivas de Deus, quando a glória de Deus for o maior anseio da nossa alma, então as torrentes cairão sobre nós. É por isso que nunca houve na história da igreja, nem no relato bíblico, nem nos 20 séculos de cristianismo, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Eu tive o privilégio de visitar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul passou por momentos tão difíceis. Primeiramente, por causa da invasão japonesa na China, a Coreia era o corredor, e o imperador japonês determinou que os cristãos da Coreia adorassem o imperador japonês como divindade. E como eles rejeitaram isso, os pastores eram decapitados. Os crentes eram amarrados, a cabeça no animal, as pernas no outro animal, e se enxotavam esses animais em direções opostas, para o seu corpo ser arrebentado. Os crentes eram colocados, assentados como alguns de vocês estão, e jogavam nas pernas uma pedra de 500 quilos, para esmagar suas pernas. Os crentes eram torturados com ferpas de bambu nas unhas. Eu visitei o Museu de Mártires lá de Seul, e ali tem mártires, crianças, jovens, mulheres, homens, pastores, líderes. Todos os quadros dos mártires têm a mesma moldura, são todos iguais, porque para Deus não tem grande nem pequeno, todos têm o mesmo valor.
Mas o último quadro, do último mártir, é o que mais chamava atenção. Todo mundo saía de frente dele com lágrimas rolando pelo rosto. E eu fiquei curioso, meu Deus, quem é esse mártir? Qual é a sua biografia? O que ele passou na vida? E quando eu me detive de frente a esse quadro, eu tomei um susto, porque não tinha uma fotografia, tinha um espelho. Você mirava o seu próprio rosto. E embaixo tinha uma frase: você pode ser o próximo mártir. A igreja coreana experimentou um grande avivamento em 1907, e visitei ali na Coreia igrejas de 6 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 120 mil membros. E quando nós perguntamos como chegou esse avivamento aqui, qual foi a causa principal do derramamento do Espírito, e todos eles responderam: oração, 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 oração. Nenhuma igreja evangélica na Coreia é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada, diária. Eu fui visitar uma dessas igrejas, que tinha 4 reuniões de oração diárias pela manhã, uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8, nós fomos na segunda, de 5 às 6, está fazendo muito frio. Quando nós chegamos no templo, vi gente correndo com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, as pessoas coordenando o estacionamento de carros, com lanternas, com apitos. Quando nós entramos no templo, o templo estava lotado, numa reunião de oração de madrugada. Eu contei mais de 80 pessoas assentadas no carpete do púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar. Quando esses irmãos começaram a orar, meus irmãos, a sensação que eu tinha é que os céus haviam se fendido e Deus havia descido naquele lugar com grande poder. Nunca houve e jamais haverá um avivamento que não tenha sido precedido por oração, sede de Deus. Eu fui visitar um outro avivamento na África do Sul, em Kwazulu-Natal, onde aconteceu um avivamento poderoso em 1966. Ali eu vi um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas. 15 mil pessoas com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo para lá ver o que estava acontecendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Aí você vai perguntar: mas como começou? Começou quando eles pararam para entender que eles precisavam de poder para enfrentar a feitiçaria, para enfrentar a incredulidade. E eles pararam todas as suas atividades e começaram a buscar a Deus, a chorar diante de Deus. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia. Eles não conseguiam nem sequer orar, eles só conseguiam chorar diante de Deus. Depois de 3 meses de lágrimas, o Espírito Santo foi derramado. Os feiticeiros saíam correndo, chorando, na casa de cada um missionário. Tinha 5, 6, 10, 15, 20 pessoas com pressa para acertar a vida com Deus. Se nós quisermos ver as torrentes de Deus descer sobre nós, para um grande despertamento missionário, nós precisamos ser movidos para buscar a face de Deus em oração. Nós precisamos ter sede de Deus. Mas me permita dizer algo extraordinário aqui com vocês. Leia a história dos avivamentos, e vocês verão que a maioria dos grandes avivamentos começaram com jovens. Com jovens. Às vezes a gente pensa que Deus precisa de um grande líder, às vezes a gente pensa que Deus precisa de uma pessoa renomada, às vezes a gente acha que Deus precisa usar uma pessoa muito culta. Deus está procurando um coração que seja totalmente dele. Deus pode levantar você para começar uma grande obra na nação brasileira. Deus pode levantar aqui missionários que vão impactar o mundo. Veja o avivamento inglês de 1739, jovens estudantes. Veja o maior avivamento do século XX no país de Gales. Evan Roberts era um adolescente. Veja São Paulo, num ginásio com milhares de jovens. Isso é a graça de Deus. Isso é um som do céu. Isso é um brado de esperança à igreja brasileira. Isso é um sinal de que Deus vai enviar jovens
brasileiros para as nações da terra. Mas eu quero concluir com o último ponto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está no versículo de número 4, que é o crescimento numérico exponencial. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Meus amados, entendamos isso. Em tempos de avivamento, Deus pode fazer mais num dia que nós conseguimos fazer em anos de trabalho na força do braço. Sabe por quê? Os pregadores que me antecederam, os cantores que já vieram aqui, nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Se o Espírito Santo não falar, o homem fala em vão. Se o Espírito Santo não tocar, não há nenhum efeito que eu possa produzir que alcance o seu coração. Mas quando o Espírito Santo sopra, ele é poderoso, e ele sopra no campo de futebol, ele sopra no bar da esquina, ele sopra lá no antro do pecado, ele sopra lá dentro de um hospital, ele sopra numa CTI de hospital, ele sopra lá dentro da sua casa. E quando ele sopra, a voz dele é poderosa e irresistível. Eu estava um dia em Vitória, onde eu era pastor, e sou pastor até hoje, uma segunda-feira no meu gabinete pastoral, e chega um senhor e bate a porta, e disse: eu posso falar com você? Eu falei: claro que pode. Ele me disse assim: eu estive ontem à noite aqui no culto. Eu falei: que bom, o senhor é bem-vindo aqui. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto não. Eu perguntei: o senhor veio fazer o que então? Ele me disse: eu era um traficante, eu vim roubar um carro. Carros ficavam estacionados em frente ao templo, na rua. E eu disse: e o que aconteceu? Ele me disse: enquanto eu estava olhando que carro seria mais fácil levar, eu escutei uma música que brotou de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente pela música. Do jeito que eu estava com meu revólver 38 da cintura, eu entrei na igreja. E quando eu entrei, a palavra de Deus, como uma espada, penetrou o meu coração. Eu saí daqui ontem chorando, convencido dos meus pecados, mas me alegrando com a salvação da graça de Deus. Eu cheguei em casa chorando, e a minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida. Quando o Espírito Santo sopra, ninguém pode deter a voz de Deus ecoando em seu coração. O crescimento da igreja virá aos borbotões. Pense comigo, São Paulo, 20 milhões de pessoas na grande São Paulo. Já imaginou quanta gente Deus tem para salvar aqui? Você já imaginou se o Espírito Santo soprar lá no campo do Corinthians, lá no campo do Palmeiras, lá no campo do São Paulo, se o Espírito Santo soprar, e os bairros mais populosos, e os bares das esquinas, e os restaurantes, e os grandes cerimoniais vão ser tomados e varridos pelo vento do Espírito, e as multidões vão de fluir com fome e com sede de Deus. Mas o segundo resultado de um avivamento não é só crescimento numérico, mas também testemunho verbal dos crentes. Olha o verso 5: um dirá: eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Deixa eu lhes dar um dado muito triste. O Instituto Moody fez uma pesquisa e descobriu que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Em tempos de avivamento isso não acontece.
Levantam-se as crianças, levantam-se os adolescentes, levantam-se os jovens, levantam-se os adultos, levantam-se os velhos, levantam-se todos para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E essa mensagem sairá com a velocidade do rastilho de uma pólvora e alcançará as cidades, as vilas, os campos, os grandes centros urbanos, e muita gente há de ouvir a voz poderosa do Evangelho. Eu fui seminarista em Campinas, nos idos de 78 e 81. Eu não sei se você sabe, claro que deve saber. Via de regra, quando um seminarista chega no seminário, normalmente que nós chamamos de calouro, o primeiro ano, eu chego com o coração queimando. Eu falava até para poste na rua. E um dia uma missionária americana, fazendo amizade comigo, me disse assim: eu vou levar você na escola de cadetes de Campinas. Alguns aqui já devem conhecer, um lugar bonito, pomposo. E eu chego, primeira pessoa que encontro, um cadete, óbvio, com a sua metralhadora na mão, com a sua farda engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas. E eu fui logo me aproximando e perguntando: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Esse moço faltou me bater, ele me insultou, ele blasfemou de Jesus, ele disse: eu não acredito nessa tolice, e não me dirija a palavra. Confesso que por um momento eu perdi o rumo de casa, fiquei completamente mudo na presença dele. Mas de repente o Espírito de Deus me deu um pouco de coragem, e eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, acreditando você nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, esse Deus se importa com você, esse Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo e morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair rápido, que o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário, e ela voltou. Disse: Hernandes, eu preciso que você vá lá em casa agora. Eu falei: o que foi? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei preocupado, falei: meu Deus, será que a minha abordagem foi rude? Será que eu não fui delicado com ele? Será que eu não fui assim tão elegante na apresentação do Evangelho? E fui pensando 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpas estava sentado na sala, numa poltrona. Quando ele me viu entrar, ele se levantou, correu na minha direção, quase que me tira do chão, me balançou e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava de joelhos, em lágrimas, se rendendo aos pés do Salvador. Era próximo ao mês de julho, das férias. Quando eu voltei das férias, ele me ligou e disse: eu já levei 3 colegas da escola de cadetes a Jesus. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Agora, mais recentemente, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não. Eu pedi o contato com ele, gostaria tanto de ter notícias dele. Ele respondeu: eu sou amigo pessoal dele. João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato, vai ser general. João Miguel Corpas é pastor evangélico, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, eu estava pregando lá em Vila Mariana, e estava lá ele com a esposa para me dar um abraço. Meses depois eu estava lá na casa dele em Santos, jantando com a sua família, e ele me contando as maravilhas que Deus tinha feito na sua história. Sabe o que me veio à mente? Abra a tua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, não são as suas estratégias humanas, é o poder da palavra de Deus. Abra a sua boca e Deus fará maravilhas, porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é
poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou concluir dizendo assim: eu estou seguro de que esse assunto, avivamento, é um assunto muito distorcido na igreja evangélica brasileira. Eu tenho pregado em todos os estados brasileiros, tenho pregado em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações do Brasil, e tem muita gente que acha que avivamento é esquisitice. Tem muita gente que acha que avivamento é experiencialismo fora das Escrituras. Mas o fato de existir um falso avivamento não anula o fato de que existe um verdadeiro avivamento. E eu anseio ardentemente essa visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu creio firmemente que Deus pode derramar um poderoso avivamento sobre a nação brasileira. E eu quero conclamar você, em nome de Jesus, a colocar-se na brecha, a orar por isso, pelos reinos de Deus. Porque se Deus nos visitar com um poderoso avivamento, certamente centenas, milhares de jovens se levantarão para pregar esta palavra em todo o mundo. Alexander Duff era um missionário escocês. Gastou seus anos servindo a Jesus na Índia. Quando ele adoeceu na Índia, já velho, ele retorna à Escócia para despertar jovens para a obra missionária. E tinha uma assembleia de jovens como esta aqui. E ele faz um apelo veemente para que esses moços deem continuidade à obra que ele estava fazendo. E quando ele fez o apelo, nenhum moço se levantou. Ele ficou tão impactado que ele sofreu um ataque cardíaco no púlpito. Correram com ele para uma sala contígua, massagearam-lhe o peito. Quando ele voltou ao normal, ele disse: me levem de volta para o púlpito, eu não terminei meu apelo. Os médicos disseram: o senhor não pode voltar, o senhor não pode voltar, o senhor está correndo risco de morrer, o senhor precisa ficar aqui. Não, me levem para o púlpito. E ele voltou para o púlpito e disse àqueles moços: jovens, eu fiz um apelo a vocês para se levantarem como missionários, e vocês não quiseram ir. Pois irei eu, já velho, cansado, doente, não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos eu morrerei às margens do Ganges, e o povo indiano saberá que alguém os amou e se dispôs a ir a eles levar a esperança do Evangelho. E aquele velho começa a chorar no púlpito, quando dezenas de moços começam a descer das arquibancadas, dizendo: eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. E centenas de jovens atenderam o apelo missionário naquele dia. Eu sou muito grato ao Overmission por convidar um pastor de 66 anos para pregar para jovens. Sou muito grato, porque nós estamos agora numa corrida de revezamento, e nós queremos passar esse bastão para vocês. Levantem-se, 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 e sejam usados nas mãos de Deus, e para a glória de Deus. Aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.